O verdadeiro motivo da muralha da China, o que ninguém te contou. Você já ouviu falar da muralha da China, certo? Aquela construção gigantesca, visível até do espaço, ou pelo menos é isso que dizem. Mas, será que você conhece o verdadeiro motivo por trás dessa obra colossal? Não foi só para se defender de inimigos. Prepare-se, porque nos próximos minutos, vamos mergulhar em segredos escondidos, conspirações antigas, estratégias políticas e até símbolos de poder que fizeram da muralha da China muito mais do que um simples muro. Você vai descobrir como ela moldou impérios e destruiu outros. O mito da defesa. Todo mundo já ouviu que a muralha foi construída para impedir invasões de tribos bárbaras do norte, como os Xiongnu. Essa é a história oficial. Mas, será que ela realmente foi eficaz nesse papel? Documentos antigos mostram que muitas dessas tribos simplesmente contornavam a muralha ou subornavam os guardas. Então, por que os imperadores chineses continuaram investindo nessa construção gigantesca? Aqui começa a desconstrução de um mito. A muralha não era só uma barreira física. Era uma barreira simbólica. Uma fronteira entre o mundo civilizado chinês e os bárbaros do norte. Era um lembrete, visível de longe, de que o império era grande, poderoso e organizado. Um tipo de propaganda arquitetônica. A política por trás das pedras. Durante a dinastia Qin, no século III a.C., o imperador Qin Shi Huangdi unificou a China, e junto com isso, começou a conectar as muralhas já existentes entre os reinos conquistados. Mas por quê? Simples, controle. A muralha era uma forma de monitorar movimentos de população, controlar comércio e, mais importante ainda, manter o povo ocupado. Exércitos de trabalhadores, prisioneiros e camponeses eram enviados para construí-la. Era um projeto de Estado que centralizava poder e eliminava possíveis revoltas. Se você estivesse ocupado carregando pedras sob o sol escaldante, não teria tempo nem forças para conspirar contra o imperador. A muralha como instrumento de dominação social. Imagine você vivendo numa vila simples, no interior da China antiga. Um dia, soldados chegam dizendo que você foi convocado para ajudar a construir a muralha. Sem escolha, você parte numa jornada que pode durar anos, ou até uma vida inteira. Muitos morriam no caminho. A muralha ficou conhecida como o maior cemitério a céu aberto da história. Esse sofrimento em massa não era um efeito colateral. Era uma mensagem clara: o império era maior do que o indivíduo. A dor de milhões seria o alicerce da eternidade do poder imperial. A muralha que não funcionou. E mesmo com toda essa estrutura, a muralha não impediu que os mongóis, liderados por Gengis Khan, invadissem e dominassem a China no século XIII. Aliás, muitas vezes os invasores nem precisavam lutar. Bastava negociar. A muralha se tornava irrelevante diante da política e da corrupção interna. Aqui vemos a virada na narrativa, a muralha como símbolo da falsa segurança. Um império que confiava mais em pedras do que em estratégia, acabava ruindo por dentro. Os interesses modernos por trás da história. Séculos depois, com a fundação da República Popular da China em 1949, a muralha foi resgatada como símbolo nacional. O governo chinês reescreveu a narrativa, de um símbolo de sofrimento e dominação, para um emblema de orgulho e resistência milenar. Turismo, propaganda estatal, livros didáticos, tudo reforça a ideia de que a muralha sempre foi uma barreira heroica. Mas a realidade, como vimos, é bem mais complexa e muito mais humana. A verdade escondida nos detalhes. Em certas partes da muralha, arqueólogos descobriram trechos que não faziam sentido militarmente, muros que se voltavam para dentro da China, torres posicionadas para vigiar não inimigos, mas o próprio povo. Esses detalhes nos mostram que a muralha era tão voltada para controlar os de fora quanto os de dentro. Um grande panóptico ancestral. Então, afinal, qual é o verdadeiro motivo da muralha da China? Ela foi construída não apenas para proteger, mas para controlar, dominar, intimidar e simbolizar poder. Ela foi tanto uma arma contra inimigos quanto uma ferramenta contra o próprio povo. Hoje, ela é um monumento que carrega os fantasmas de milhões de vidas sacrificadas em nome de um império que queria ser eterno. E talvez, ao caminhar por seus blocos milenares,
você não esteja pisando em pedra, mas em história, dor e verdade.